Aqui também poderíamos refletir um bocadinho sobre todo o disparate que tem sido dito a propósito da morte crucificada de Jesus. Para lá de todo o disparate que tem sido dito, escrito, pregado, ensinado a propósito da grande pergunta de Jesus e do seu grito forte a dar a ruá. Nunca nos dizem que dá a ruá, a sua ruá. Portanto, esse sopro fecundo que agora anda por aí, na invisibilidade e na clandestinidade. E benditas aquelas, benditos aqueles que acolhem essa ruá, que a deixam ser, a entrar, que a deixam, nem é propriamente a entrar, é despertar dentro de si, e que se desenvolva, e que se desenvolva, e que se desenvolva de dentro para fora. Benditas essas mulheres, benditos esses homens, porque começam a ser seres humanos e a progredir em humanos. Apanham no corpo, que se faz. Os animais racionais nas cúpulas dos dirigentes apanham no corpo, como Jesus apanha. Mas benditas essas mulheres, benditos esses homens. Serão sempre muito poucas, ao longo da história. Mas é graças a elas e a eles que ainda há motivos de esperança. Razões de esperança. De esperança que não se fundamenta na mentira, na ideologia, na idolatria, nas respostas religiosas, que são todas falsas e perversas e mentirosas, mas que se fundamenta precisamente na realidade que ninguém vê. E que, para nos fazermos entender em linguagem humana, eu tenho insistido em dizer Deus Criador, Abba, Mãe de todos os povos, mas é uma expressão humana. Aproxima-se um bocadinho mais da prática, do ser, viver, atuar, pensar, falar de Jesus, mas nunca é a realidade. Aponta, faz a gente ficar inquieto e, portanto, ficar como que interiormente, desde dentro, disponível para que rebente em nós como fonte de água viva essa realidade que a gente nunca vê, mas que começa a transformar-nos de dentro para fora e de uma forma imparável. Parece que quanto mais perseguido, mais se desenvolve. Quanto mais atacado, mais se desenvolve. Quanto mais denegrido, mais se desenvolve. Como em Jesus, que foi até à plenitude, até àquela pergunta e ao grito. Então, podíamos perguntar sobre o significado, porque é que depois, naquele contexto cultural, como é que se vê uma morte assim? Porque Jesus é judeu, onde é o ser humano pleno e integral dentro da cultura judaica, bíblica. E hoje, e desde que se torna a Ruá, que ninguém vê, a maiútica em ação, que os poderes não sabem nunca onde está, nunca podem controlar, nunca vê, desconhecem por completo, pois desde que se torna a Ruá, maiútica em ação, Jesus, portanto, na sua condição de invisibilidade definitiva na história,
deixa de ser judeu, é universal, é cósmico, é o pleno do humano, que não tem espaço, não ocupa espaço, não está sujeito às leis do espaço e do tempo, as supera, mas que só se vê quando em alguém despertou. E alguém aceitou que despertasse e depois se dá conta que está a despertar, não foi a correr matar. Como fazem aqui. Foram a correr matá-lo. Não. Pelo contrário, colabora, coopera e dá o melhor de si para que aquela ruá, aquela maiútica se desenvolva. Então aí começamos a ver alguma coisa. Mas a ruá propriamente nunca a vemos. Nunca a vemos. O sentido que tem esta morte do ser humano, se alguém foi ser humano pleno e integral, é apenas Jesus. Mas antes de Jesus houve homens e mulheres, também dentro do judaísmo e nos outros povos, dentro dos judeus e nos outros povos. Houve sempre homens e mulheres com um certo sentido de justiça, já um pouco menos animais racionais e já um pouco mais humanos, com sentido de justiça, com práticas mais corretas, que enfrentaram também os poderes, como é o caso dos profetas, por exemplo, na Bíblia hebraica. Os profetas, os mais autênticos, porque os outros andaram sempre como lacaios, ideólogos do poder, do rei e dos sacerdotes. Mas os mais autênticos eram sempre muito contestatários, como aquele Jeremias, como aquele Isaías, do primeiro, segundo e terceiro, como Ezequiel e Oseias. Eram sempre. E então, também massacrados. Os profetas foram praticamente todos mortos. Os verdadeiros. E se não foram mortos fisicamente, tiveram um viver que se calhar tinha sido menos doloroso terem sido mortos anos antes, do que depois de andarem sujeitos àquelas sevícias todas por toda a vida, uma tortura por toda a vida. Como é que se vê? Como é que se entende? Como é que se interpreta? E como Jesus é judeu, o judaísmo é o primeiro a debruçar-se sobre este acontecimento. Os judeus mais sensíveis, até daqueles que andam com Jesus, que o acompanham, mas nunca o entenderam, e por isso no fim são os que o vão trair e vão entregar aos dirigentes que o querem prender à traição, à falsa fé, sem a multidão ver. Como é que depois este acontecimento tão inaudito se pode interpretar? Cá está. Devia haver silêncio total, porque toda a interpretação já é ideologia e, portanto, já é uma tentativa de resposta à grande pergunta. E a grande pergunta fica sempre só grande pergunta, nunca deve ter resposta nenhuma. E o que vem a seguir já é uma certa perversão, porque é a tentativa de dar uma resposta no contexto cultural da época e teológico da época, dentro do judaísmo, a tentativa de dar uma resposta à grande pergunta. Como é que este ser humano pleno e integral era a maiútica no meio de nós? É a maiútica entre nós e connosco? Como é que este homem acaba desta maneira? Podiam ficar com a pergunta, mas não vão ocorrer dar a resposta. E isso é tudo perversão. E como o cristianismo é a resposta à grande pergunta, é todo perversão. Vê? O cristianismo é a perversão. Porque a resposta que dá é toda mentirosa. Já vamos.